Caras e caros amigos, quem olhar com atenção para a situação política regional, para aquilo que são as diferenças entre o PSD e o seu povo, quem olhar para o povo da Madeira sabe que é um povo hospitaleiro, é um povo que não insulta ninguém, é um povo educado, é um povo que é respeitado e respeita na Madeira e nos 4 cantos do mundo, e depois olha para um governo regional que insulta, que é mal educado, que está isolado na Madeira contra tudo e contra todos, que não respeita ninguém e não é respeitado. Há de facto aqui um divórcio claro entre aquilo que é a população da Madeira e aquilo que é o governo da região autónoma da Madeira. É por isso que, face à situação difícil que vivemos, eu desafio o Sr. Presidente do Governo a fazer aquilo que eu faço. Deixo-lhe aqui um desafio a fazer aquilo que eu faço, que é ir para junto do povo, dos cidadãos. Mas não leve seguranças e veja como o povo hoje o recebe. Mas aproveite, se puder e se o deixarem, para olhar para o nosso povo e ver como ele vive com desconforto perante esta situação. Veja a angústia do nosso povo, veja as dificuldades, a pobreza, o desemprego e até a miséria. Veja no rosto de muitos madeirenses e porto-santenses, olhe nos olhos desses madeirenses e porto-santenses e veja nessas caras os resultados da sua política. Verá aí a verdade e o espelho da sua obra. É aí que está a verdade e o espelho desta obra de 30 anos que colocou a Madeira na atual situação. Caras e caros amigos madeirenses e porto-santenses, é por isso que nós estamos ao lado do povo da Madeira e do Porto Santo. Quando foi apresentado o plano de resgate para a Madeira, logo no dia a seguir, enviei uma carta ao Sr. Presidente da República no dia 28 de dezembro, porque ao ouvirmos o Presidente do Governo Regional a apresentar aquelas medidas, qualquer madeirense percebeu uma coisa tão simples. Aquelas medidas não são para a Madeira, porque o povo da Madeira não aguenta aquelas medidas. E nós percebemos, desde o início, que o Sr. Presidente do Governo Regional já não percebe em que terra vive. Quem apresenta, como ele apresentou, a ideia de, no prazo de 4 anos, reduzir a dívida da Madeira a 40% do PIB, só de facto quem não vive na nossa região é que não sabe que estas contas estão erradas. Fazer esta proposta é o mesmo que dizer a todos os madeirenses que as verbas do orçamento regional nos próximos 4 anos vão ser usadas para pagar a dívida da Madeira. Dizer isto aos madeirenses é dizer uma coisa: vão passar a pão e água. É dizer que não vai haver saúde, não vai haver escolas a funcionar, não vai haver empresas que vão falir, não vai haver emprego, vai haver só imigração. Foi isto que disse o Sr. Presidente do Governo. E eu pergunto aos madeirenses e aos porto-santenses: este Presidente do Governo é um Presidente de cá ou é um Presidente estrangeiro? Que nos quer impor estas medidas draconianas e sem ter a sensibilidade de saber o que o povo pensa e o que o povo pode suportar. Foi por isso que aquelas medidas surgiram nos ecrãs das televisões pela boca do Sr. Presidente do Governo Regional. Mas com os madeirenses ele não falou. Com os madeirenses ele remeteu-se ao silêncio. Anunciou aquelas medidas porque precisava de dinheiro em caixa. Mas quem hoje, com sobriedade, olhar para aquele plano de ajustamento, percebe uma coisa muito clara. O Dr. Alberto João Jardim fez aquela conferência de imprensa, assinou aquela carta e enviou para Lisboa, mas não era para cumprir aquele plano. Mas hoje nós temos consciência de outra coisa.
São muitos anos de governação e muitos vícios, e nós já conhecemos quem governa a região autónoma da Madeira. Sabemos uma coisa muito clara e muito precisa. Mesmo um plano de ajustamento sério, credível, estendido no tempo, que respeite as famílias e as empresas, que respeite os madeirenses e os porto-santenses e que permita-nos respirar e continuar o nosso sonho, mesmo um plano destes, na mão do Presidente do Governo Regional, não é execuível, como é óbvio. Espera. É por isso que eu digo, hoje nós sentimos na nossa região um outro povo, um povo diferente e liberto. Nós sentimos que o povo da Madeira hoje está completamente livre. E sentimos isso no dia-a-dia. Mas também sentimos as dificuldades e os problemas que nos transmitem. E esse povo está liberto porque foi libertado. Porque o PSD o que fez antes das eleições foi fazer um discurso. Que não íamos ter medidas de austeridade. Que não íamos ter dupla austeridade. Que não ia haver medidas draconianas e que criassem problemas à região. Disseram aos madeirenses que tudo ia continuar como estava antes. Que íamos ter meios financeiros para podermos continuar um sonho. Isso foi antes das eleições. Depois das eleições, a realidade é extremamente cruel. E é por isso que sentimos que os madeirenses estão desobrigados. Os madeirenses que votaram no PSD estão hoje desobrigados de qualquer responsabilidade em relação a este governo. Mas não foram os eleitores do PSD que numa primeira fase viraram as costas ao PSD e ao seu governo. Foi o Presidente do PSD e os governantes da Madeira que rasgaram a palavra dada a todos os madeirenses. É por isso que hoje sentimos uma Madeira diferente. É por isso que nós sabemos que desafios temos pela frente. Nós conhecemos os inimigos da Madeira e os adversários da região autónoma da Madeira. Eles não estão em Lisboa e estão cá. E vão a eleições com todos nós. Vão a eleições num combate político connosco. Essas eleições, as primeiras eleições, se nada acontecer em contrário, serão em 2013 nas eleições autárquicas. E o que se nota nestes dias por parte do PSD, em especial por aqueles que têm grandes responsabilidades, não é só o Presidente do Governo que está silencioso. Também outros que andam com o seu Presidente do Governo e que fizeram este percurso e que têm tantas responsabilidades como ele, andam em silêncio. Querem atirar e passar as culpas para outro, para o Presidente do Governo. O Presidente do Governo, de facto, tem culpas. É responsável pela situação e é um irresponsável. Mas todos aqueles que estão ao seu lado também têm culpas. Porque foram eles que ajudaram a colocar a Madeira nesta situação. Só que agora estão escondidos. Só que agora não dão a cara. Estão escondidos. Escondem-se atrás da sombra de outros. Porque querem estar limpinhos aos olhos dos madeirenses, para quando o atual Presidente do Governo sair, serem eles as caras limpas para apresentar à população. Infelizmente, essas caras não estão limpas. Essas caras estão sujas pela situação em que colocaram a região autónoma da Madeira. E por isso é necessário que se diga que esse desafio que vamos ter em 2013, o PSD também tem o seu plano. E tem um plano para enganar novamente os madeirenses. Nós não temos dúvidas que o PSD vai afastar a larga maioria de presidentes de Câmara que estão hoje em funções. Nós não temos dúvidas que a maioria dos presidentes de junta serão afastados das listas do PSD. Dizer, nós temos aqui outras caras, temos umas caras lavadas que não têm a ver com o passado e, portanto, votem neles. O povo da Madeira não vai ir nessa conversa. O povo da Madeira já viu qual é a estratégia do PSD. Esconder os responsáveis pela situação, apresentar outros novos para tentar enganar o povo. Mas nós conhecemos o nosso povo. E os últimos 2 anos,
o nosso povo começou a ver esta nova realidade criada por questões financeiras e pelo desastre da governação de Jardim. E é por isso que nós, quando olhamos, e cada madeirense, quando olha para o emblema do PSD, aquelas setas apontam para o céu de facto, mas levam os madeirenses e porto-santenses para o inferno. Aquele emblema... Aquele emblema laranja, aquele símbolo, nós olhamos para aquele símbolo e o que é que vemos? Vemos o mesmo que veem os madeirenses. Pobreza, exclusão social, desemprego, falências, imigração. É isso que nós vemos no símbolo do PSD. Caras e caros amigos, eu não tenho dúvida que os madeirenses veem isto no símbolo do PSD. E nas próximas eleições autárquicas, os madeirenses percebem que não está em causa a cara A ou a cara B da estratégia do PSD, em que retiram uma cara mais feia e comprometida com o passado e metem uma cara mais bonita e que querem comprometer com o nosso futuro. Não vai estar em causa se o candidato é mal-humorado ou é bem disposto nestas eleições. O que vai estar em causa nestas eleições é o encontro da Madeira e do Porto Santo com o seu futuro. É ir ao encontro do nosso destino, para que a Madeira e o Porto Santo saia das mãos daqueles que nos estão a colocar nesta situação e possa mudar de mãos e para mãos dos madeirenses e dos porto-santenses, para que todos nós consigamos fazer da Madeira uma terra de sonho, de progresso e desenvolvimento. É por isso que eu digo que o ciclo de mudança já começou. E começou logo a seguir ao dia 9 de outubro. Esse ciclo de mudança é um projeto chamado Madeira e Porto Santo. É esse o ciclo de mudança e é essa mudança que os madeirenses e os porto-santenses irão fazer aqui no meio do Atlântico, na pérola do Atlântico. É por isso que este sobressalto de consciência que nós já sentimos quando contatamos com os nossos cidadãos, porque vivemos no meio deles e porque sabemos aquilo que sentem e aquilo que sofrem. É por isso que há hoje um sobressalto de consciência na região autónoma da Madeira, pelo mal que nos fizeram e pela situação em que nos colocaram. Mesmo aqueles que já rasgaram o contrato social com o PSD, o contrato eleitoral que tinha sido rasgado por este governo, hoje já não estão com o PSD e querem engrossar um ciclo de mudança na nossa terra e na nossa região. É por isso, caras amigas e caros amigos, que é necessário existir, da parte de todas as forças políticas, um diálogo, para que toda a gente perceba que os madeirenses exigem-nos que encontremos uma solução e um caminho para o futuro da Madeira. É necessário que exista diálogo com todos, porque esse diálogo permite que não nos enganemos nos adversários. Os adversários dos madeirenses e dos porto-santenses não estão fora da Madeira, estão infelizmente no governo e têm nas mãos, por mais 4 anos, o nosso futuro.